Buenas amigas, Rodrigo Alves do canal Nostalgia Gaúcha Podcast. Estamos seguindo a nossa temporada de Pago em Pago, hein? Dando uma volta pelo Rio Grande do Sul, estamos em Vacaria, retornando de São Francisco de Paula. Hoje é domingo, 23 de setembro de 2023, hein? E eu estou em Vacaria, junto com meu amigo Raul Bittencourt. Como é que tá, Raul? Mas que tal, tio Rodrigo, velho? Bueno? Tudo especial, tudo bom? Louco de vir, né? Satisfação de te receber aqui em casa. E hoje a gente poder trocar essa ideia, prosear um pouco contigo, tá? Eu já tava esperando esse convite. Oh. Será que ele só convida os famosos e só eu os não? Grandão. Né? Só os grandão, né? Só vai me chamar o Paulo do Reponte, Luciano, Kiko, Gilmar, o Cristiano Tcheloquedo e eu não, né? Não, só que me faltava. Brincadeiras à parte. Como é que tá, Raul? Bem, tudo especial? Tudo especial, tranquilaço. É? Tá. E as Vacarias de guerra? Vacaria continua firme, porteira do Rio Grande, né? Quem chega é a porteira em todo sentido. Para quem chega e para quem sai. Para quem chega e para quem sai, né? Mas é uma porteira que você mantém aberta, né, tio Rodrigo? Você mantém sempre aberta. Tu chega de Santa Catarina e quando tu vai cruzar para Santa Catarina, a porteira tá sempre ali. Ela é só o marco, né? E a amizade... é uma cidade que me recebeu há 32 anos, né, aqui em Vacaria, 32, quase 33 anos, me recebeu tão bem. Eu que sou bom jesuense, mas já me considero um vacariano, porque parte da minha vida, bem mais da metade da minha vida é morando aqui, né? Sim, como fala a música, né? Vacaria dos rodeios, das chinocas e peões. E peões. Grande Os Taitas. Vacaria dos rodeios, das chinocas e peões. É um troço lindo, uma marca bonita, né? Dos Taitas. Marca bonita, dos Taitas. Mas conta pra nós ali, meu amigo Raul, quem é o Raul Bittencourt? De onde é que vem esse gaúcho? O Raul Bittencourt é bom jesuense, como falei para vocês aqui. Eu nasci em Bom Jesus, nasci no interior de Bom Jesus. Meu pai era capataz de fazenda. Eu me criei a campo fora, como pode-se dizer, né? Me criei em fazenda, meu pai foi capataz de fazenda, parte da vida dele. E eu me criei lá fora, lidando com gado, né? Andando a cavalo, ajudando nas vidas cotidianas. E assim foi a minha infância, uma infância de campo total. Estudei na escolinha da fazenda, onde meu pai era capataz, né? Lá eu estudei até a 4ª série e depois daí eu saí para o mundo. Como é que era o nome lá? Onde eu me criei, hoje é distrito de São José dos Ausentes. Chamava-se Fazenda Nova. Fazenda Nova. Na Fazenda Nova, lá no 4º distrito de Bom Jesus, na época tu passava a Vila Silveira, e da Vila Silveira até lá na fazenda onde eu me criei, eram 22 quilômetros. Tinha uma Kombi que fazia a linha, sabe? Nossa, Corujinha ainda. Corujinha. A Kombi, ela passava lá nas terças e nas sexta-feira. Era a Kombi que fazia a linha. A Kombi era do seu Hamilton, né? O seu Hamilton que mora em Bom Jardim da Serra, foi patrão do CTG Presília da Serra, e que, por sinal, foi um dos homens que eu me inspirei muito para seguir minha carreira como narrador de rodeio. Né? Legal. Depois de um certo período, eu fui saber dessas situações, mas eu me lembro que para chegar até na encruzilhada onde a Kombi passava, dava 1h20 a cavalo, né? E quando a gente tinha que vir na cidade, ou tinha que ir alguma coisa lá para a fazenda, né, o pai vinha buscar de tarde, né? Quando passava lá por volta de 6 horas da manhã, lá na encruzilhada, o pai saía às 4h30 da madrugada, ele saía para ir levar o que tinha que levar, um recado, alguma coisa. Naquele tempo se usava muitos avisos de rádio, né? Eu era pequeno e eu me lembro bem disso, né, que o pai levantava para ir levar um bilhete para a cidade, para Bom Jesus, né, para deixarem, e dava um jeito de se comunicarem, eu não sei como, mas eles tinham essa comunicação através do rádio, enfim, um bilhete, alguma coisa, ou às vezes tinha que mandar alguma coisa, combinava, vinha pela Kombi, e aí tinha que sair de casa também 4 horas da tarde para vir esperar a Kombi, que passava às 6h30, por ali, se tudo tivesse bom. A estrada, né? Chovendo, né? Se tivesse chovendo, a Kombi passava às 6h30 lá nessa encruzilhada, aonde traziam recado, traziam algumas coisas que fossem necessárias lá para o campo, né? Legal. E assim foi minha infância, né? Deve ter sido muito boa, né? Foi excelente. É outra época, né? É outro mundo, né? Outra época. Isso 40 e tantos anos atrás, né? 40 e tantos anos atrás aí. Isso fez parte do meu cotidiano. E daí de lá tu veio embora pra cá, pra Vacaria? Não, de lá, na verdade, eu quando terminei a 4ª série lá na escolinha, né? Eu queria sair para estudar, meu pai me mandou para Vila de Silveira. Né? Aí eu vim para Vila de Silveira. Da Vila de Silveira eu fiz até a 8ª série, né? E da 8ª série eu vim para Bom Jesus. Bom Jesus. Para Bom Jesus, aonde fiz o 2º ano. Né? O 2º ano, naquele tempo era
primeira até a oitava, né? Sim. A escolinha da Fazenda dava aula até a quarta e depois a quinta, sexta, sétima e oitava série Em Bom Jesus. no Silveira. E aí o segundo grau já foi no Irmão Getúlio, em Bom Jesus, e aí eu fiz um ano, e nesse um ano pintou-se a oportunidade, né, de eu ir para o técnico agrícola, né? Opa! Aí eu fiz técnico agrícola em Osório, né, já completei lá os 3 anos, que seriam, fiz um ano de Bom Jesus, mais 2 anos lá, e eu saí de lá técnico, e daí Não parou mais. saí pro mundo, né? Saiu pro mundo. Mundial. Mundial, né? E sempre com o intuito da música. Eu tinha um sonho de ser músico, queria muito ser músico, e o meu pai era fã do falecido Teixeirinha, né? Eu me criei escutando o Zebétio no rádio, o programa do Teixeirinha e Mary Terezinha. E eu queria muito uma gaita, porque o meu tio, irmão da minha mãe, o tio Basti, ele tinha uma gaita, né? E eu queria muito uma gaita, e meu pai não tinha condições, né? Então meu pai arrumou um violão com o seu Pedro Magro, né? Seu Pedro Magro, que era vizinho lá da fazenda, arrumou um violão e nem corda o violão tinha. Aí nós adaptamos umas cordas com linha de pesca naquele violão. Mas aí não Os tinha. Os dedos velho não tinha. Não tinha quem ensinar, né? Não tinha quem ensinar, não tinha como aprender. E ali eu tentei, acho que aquele violão, uns 2 anos. Mas o violão era maior que eu, né? Eu nunca fui grande, e o violão era um violão grande, né? Então, com aquelas cordas de nylon, tu veja. Eu não aprendi. Não saía nada, não tem como sair, né? Não tem como sair, não é. E aí não deu, né, tio? E aí o pai sempre dizia, eu não posso te comprar um instrumento porque eu não tenho condições de comprar um instrumento. Né? Mas eu quero que tu estude, meu filho. É outra época, né? Eu devo muito isso ao meu pai, à minha mãe, que sempre me incentivaram muito para mim estudar. Né? E eu saí para estudar, até que depois eu consegui comprar meu primeiro violão, já mais taludo. Né? Na verdade, o primeiro violão que eu vi mesmo, violão, foi do meu compadre, né? O Paulinho, que tocou nos Taitas, né? Era cantor dos Taitas na época, Sim. desse disco Vaneira Morena, né? Marca Vacariana, que tinha Vou Pra Dançar, a gente Paga o Santo, e entre outras coisas, né? E esse disco foi gravado, e então o meu primeiro violão que eu vi mesmo foi do Paulinho, na época com 14 anos de idade, eu e o Paulinho meio que moramos junto, lá em Gramado, porque eu também queria ser jogador de futebol, mas não deu certo o futebol. Eu até a bola atrapalhou? Eu até jogava bem, mas a bola me atrapalhou. Então, eu jogava muito bem, combinava todas as jogadas com o meu pensamento, mas aí na hora que ia não dava certo a bola, não dava certo, né? Então não deu certo. Né? E a gente morou lá em Gramado na época, tanto eu quanto o Paulinho, mas o sonho musical, e aí a gente ficava dentro da casa da minha tia, lá da finada tia Rosa, irmã da minha mãe, nós se fechava dentro do quarto, eu e ele, né? E ficava cantando, na época em sertaneja, né? Ficava ali cantando, ele fazia a segunda, eu fazia a primeira, na nossa imaginação. Sim. Né? Aí depois a gente separou aquela dupla, né, não deu certo. De quarto, não deu certo aquela dupla, eu acabei seguindo para outros caminhos, o Paulinho para outros. O Paulinho voltou lá para a Vila Silveira, né, onde nós iniciamos todo onde tudo esse processo, começou. Lá, né? O Paulinho voltou para lá e eu segui minha vida, né? Segui colégio agrícola, enfim, outras coisas. Foram tentativas que a gente teve ali na infância, entre aquele intervalo de ir para o colégio e outras coisas, né? A gente tentou essas partes, mas não era para ser, né? Não é tudo. E aí depois de um certo tempo, já taludo, já formado, eu me encontrei com o Paulinho, em Bom Jesus, numa esquina, eu tô lá numa esquina, né? Eu tinha o dom de imitar as pessoas, sabe? Eu era muito bom de imitação, né? E foi um período assim que, na época, a Record tinha um jornalista que chamava Gil Gomes. E eu imitava o Gil Gomes, né? Ele fazia a mãozinha. aquela mão, aqueles detalhes. Eu imitava muito, e aí eu me tornei meio famoso na minha cidade lá, em Bom Jesus, né? Já taludo. Com as imitações, e aí cantava pela invernada, fazia uns free por ali, com a gurizada, e tinha um conjunto chamado Tropeiro dos Pampas, que ensaiava todas as tardes, todas as segunda-feiras à tarde eles se juntavam, onde era a Agropecuária Manotaço, onde é a Agropecuária Manotaço hoje, né? Eles ensaiavam, era o Paulinho, o Adroaldo, Zebra, né? O Chico Soares, irmão do Sadi Soares, Tropeiritos, né? Eles ensaiavam ali com o Nescau, que era gaiteiro também, né? O Chico Souza, que hoje está em Criciúma, e o Pedro Souza, os irmãos Souza, eles ensaiavam, eu era gurizotão ali, né, tia? E eu vinha ali, eu ficava olhando pelo vidro, eles ensaiavam, mas um dia eu quero ser que nem eles, né? Ensaiar. Um dia eu quero ensaiar, um dia eu quero cantar, eu quero tocar, e nesse meio tempo
aquilo ficava, mas eu não tinha instrumento, eu não sabia tocar, então eu chegava perto deles e coisa, mas eles eram estrela, né? E eu era só o tato da Dona Luzia, né? Então era muito difícil para ser recebido nesse meio, né? Não era fácil. Então eu mais ou menos sou isso. Isso foi, né, uma pincelada de tudo que eu passei, né, na infância e como é que eu comecei. Então você falou que está aqui em Vacaí há 32 anos. 32 anos. Então chegou em 90, 91 mais ou menos. Isso, 91 por ali. A melhor fase da música gaúcha de baile. Foi uma fase muito boa, né? A gente sabe disso, eu vim para cá para cantar com os Taitas e aí bem no fim acabei... E o Tio Carlos, como é que é o Tio Carlos? O Tio Carlos, muito do que eu sei hoje na questão de música e também de comercial, eu aprendi com o Tio Carlos. Como é que ele... Rapazinho, ele só não é muito certo do tempo, mas ele é afinadinho. Ele canta bem. Só o problema dele é o tempo. Mas se ele acertar o tempo, é um baita de um canário. Tio Carlos, aquele abraço. Abraço, Tio Carlos, Tia Tere, Edson, né, as meninas aí do Tio Carlos, todos. Um grande abraço. Foi o responsável direto por eu vir pra Vacaria. É? Foi. Lá em 92. 92 por aí. Bem antes do primeiro trabalho deles ali, antes né? Antes um pouco, né? Mas já montando esse trabalho. Foi no que virou os Taitas, então, né? Isso, não, os Taitas viraram ali por 89, mais ou menos, se não me falha a memória, 88, 89, que existiam os Filhos de Vacaria, né? Sim. E aí já tinha um conjunto com esse nome. Aí o Tio Carlos trocou para Taitas. Sim. Né? Que até, por sinal, foi batizado pelo Gildinho. Sim. Aí ele pediu uma opinião pro seu Gildo, que nome ele colocaria, né? Porque teria que montar o Tio Gildo, mas Taitas. E Taita quer dizer gaúcho autêntico. Né? Sim. Então foi essa virada aí, essa virada de chave aí. Né? Foi nessa virada que eu vim pra cá. E como é que foi? Como é que é? Porque eu cheguei tarde no mundo. Cheguei tarde no mundo. Então, mas como é que é aquela... O mundo andou muito depressa. Como é que é aquela época dos bailes aqui na Vacaí aqui? Devia ser, tipo, tinha muitos talento, né? Vacaria sempre foi uma cidade muito rica musicalmente, Rodrigo. E amigos que estão acompanhando. Sempre foi muito rica musicalmente. De Vacaria saíram inúmeros. E eu sempre digo uma coisa, muitos saíram pelas mãos e pela sensibilidade do professor João Maria. O professor João Maria é a minha referência musical. João Maria Osório? Não, João Maria Pinheiro da Rosa. Pinheiro da Rosa. Professor de gaita ponto, né? E foi quem me renomoniou. Sim. Com a gaitinha de botão, com violão, alguma coisa de canto também. Professor João Maria. O João Maria Osório é dos irmãos Osório, da dupla. Sim. A quem devo muito também. Fernandinho, a saudosa tia Olívia, né, no momento difícil da minha vida, foi quem me abraçou. Né? Então, essas coisas são únicas na vida da gente. Vocês vão estranhar o barulho, nós estamos aqui no prédio, né, onde eu moro, no condomínio, aqui com o Rodrigo, e é bem à vontade, que é isso aí. Eu acho que a história da gente ela tem que fazer parte de tudo isso, né, Rodrigo? Então, é por aí a coisa. Então, vocês vão ver barulho de carro, vão ver latido de cusco, mil de gato. Isso é ser taita, né? Autêntico, isso né? é ser taita. Autenticidade. Isso é ser um taita. E um taita que eu carrego com tanto carinho. Como diz a tia Tere, são os taitas desgarrados, né? Os taitas desgarrados. A tia Tere, cada vez que me enxerga, ela diz, o Raul é um taita desgarrado hoje, né? E eu devo muito aos taitas, né? A minha vida musical se deve muito aos taitas. Imagino. E como é que é lá, daí você veio pra cá pra tocar com os taitas? Eu vim pra cantar na época, né? Sim. Mas aí eu sempre tive esse problema, eu reconheço, né? Depois com o estudo a gente acaba corrigindo. Sim. Né? De atravessar o tempo da música e tal. Mas, enfim, fiquei ali com o Tio Carlos, acho que foram 2 ou 3 anos, e nesse meio tempo me aparece, então, uma situação da Rádio Fátima me chamar. Eugênio do Pombo. E entre o conjunto e a rádio, Rodrigo, o conjunto estaria me dando menos dinheiro. Sim. Né? Eu fui pro rádio. E não precisava ter tempo? Não precisava ter tempo. Não precisava ter tempo. Não precisava ter tempo, não. Não precisava ter o tempo, né? Mas eu peguei essa época com os taitas ali, tu veja bem, era um timaço, né? Era um timaço. Meu querido compadre Paulinho, saudosa memória. Né? Vamos falar dele depois um pouquinho. Aí, o Rogério, de baterista. Canta muito, uma voz bonita, Meu né? Deus do céu, né? Rogério, o Hamilton e o Tuti nas gaitas. E aí, de contrabaixo, era aquela situação. O Tio Carlos fazia um pouco. E nesse tempo também teve o Alexandre, o Xandão, lá de Curitibanos, né? Xandão. O Coró, que morava na Oca ali, né? Então era um desastre, mas daí com os Carlos mostrei que tocou só nas cordas fortes, só nas grossas. Era um timaço, né? Era um timaço.
o Betão, Roberto Deretti cantava um horror, né? Nossa. Então, foi um momento maravilhoso de aprendizado. Posso dizer assim, foi uma escola, né? No meio desse pessoal foi uma escola, Rodrigo. Não tem como não ser, né? Sim. Não tem como não ser, né? Tá Então, louco. foi maravilhoso. Aí pintou a rádio. Aí não precisava de tempo, como tu diz, né? E também não precisava carregar caixa, né? Tinha que carregar as caixas. Brabo não tocar baile, ao final carregar as caixas, afinal, né? carregar caixa, né? Carregar caixa e coisa nada e tal, e viajar. E... Macetar dedo. mas fazia parte, né? Como eu queria esse aprendizado, eu me sujeitei a tudo Sim, isso, né? todo mundo Mas passou foi essa maravilhoso. fase. Foi maravilhoso. Eu devo muito a esse aprendizado com os Carlos, né? Me deu uma oportunidade única de eu conhecer boa parte do Paraná, Nossa. conhecer boa parte do Brasil, na época com eles ali, carregando caixa, sobrava, eu cantava uma. E as viagens, como é que era naquela As época? viagens eram maravilhosas, né? Marco Polinho 2, aquele branco? Não, já era com... O 3? O 3. Bordeaux já? O Bordozão, era o Bordozão. Ah, é bom, viajava de luxo já, né? Viajava de luxo, né? Tinha o sarcófago, onde o Carlos dormia, né? Lá atrás ia todo o equipamento lá atrás, né? E o Edson, filho do Carlos, era motora. Ela dava um pau federal, né? Tem uma engraçada. Uma vez nós estávamos indo para o Paraná. Tu conhece aquela estrada ali? Sim. Logo tu sai de Mafra, né? Passa Rio Negro, Sim. Vem Campo do Tenente. Campo do Tenente, daí tu pega a esquerda. Passa a ponte para ir para Lapa, né? Isso, aquela ponte de ferro, né? E eu acho que foi das primeiras vezes que cruzamos por ali, né? Tchê, ela tem uma curva na entrada. Tem, da ponte ali, né? E nós tava indo tranquilão, eu sentado na frente, né? Mateando. Eu, o Edson, depois o tio Carlos, como sempre. Mas, Edson, tire um pouco o pezinho, meu filho. Tire um pouco o pezinho. Lembra que tá levando família aqui dentro. Sempre muito preocupado com isso, né? Sim, sim. Com a velocidade. Mas o Edson tinha o pé pesado. E a gente tinha que chegar com horário, né? Pra montar, equipamento, né? Para tocar em Prudentópolis, veja bem. Longe, né? Longe para Encardir, né? Pense bem. E nós naquela federal, os outros guris lá para trás. E daqui a pouco deu naquela curva e apareceu aquela ponte de ferro, assim, né? Aquele troço de Carlos, eu me lembro como se fosse hoje, assim, tá? Ele botou duas mãos na cabeça. Vai arrancar todos os espelhos. Não tem como passar, Edson. Não tem, pare. E o Edson, na velocidade que ia, que parar o quê, rapaz? Não tinha. Seguiu daquele jeito, o tio Carlos passou agarrado, assim, sabe, com as duas mãos na cabeça e firme, assim, os cotovelos no meio dos bancos. Meu Deus do céu. Dizia, o que é que eu vou dizer pra Terezinha? Chegar com esse ônibus sem espelho, quase. Passei uma ponte. Quando passei uma ponte do outro lado, ele foi assim no Edson, né? Mas, meu filho, agora eu vi que tu é o chofer. A ponte velha dá uns 150 metros, né? É longe, né? Não, e agora aquele barulhão, né? A ponte velha de ferro. E passemos e o Edson, mas pai, eu já passei de caminhão aqui, né? O Edson fala bem devagar, eu já passei, o senhor pode ficar tranquilo. E eu tô dentro do limite da velocidade e aquilo que a lei manda. Eram as lendas, né? E a gente se foi. E essa é uma das passagens engraçadas que a gente tem, mas nunca me esqueço, né? Tá louco? Vai arrancar o espelho do ônibus. Mas passava mesmo, rapaz. Eu vou te contar uma coisa, se tu botasse o braço lá de fora, eu arrancava o braço. Sim, curtinho, né? O espaço é pequeno. Passa só um, né? Se vem alguém de lá, tem que esperar a vez. Tem que esperar a vez, né? A vez é do maior. A vez é do maior, e no caso nós éramos maiores, e do jeito que nós vinha, nós entramos, né? Entramos e seguimos botando. E se fomos, né? Baile em Prudentópolis. Tinha um fandango lá num clube, não me lembro, era 1º de maio, se não me falha a memória, mas um fandango velho de lei, né? No sábado? No sábado, baile de sábado, sexta-feira, tinha tocado aqui perto de Santa Cecília, ali numa Santa Teresa, uma coisa assim que tem. Santa Terezinha? Isso, Santa Terezinha. E aí, sábado, interior, né? Isso, interior. Era um momento. Que é caminho, né? Que senão, imagina, só pra tocar só no sábado não dá. Não, né? mas é que os preços dos Titans na época eram muito bons, né? Os cachês dos Titans eram maravilhosos naquele tempo, né? Sem o disco, sem nada ainda. Não, já tinha o disco. Já tinha o disco? Já tinha, não. Já tinha o disco. Já tinha o disco. Não, aí o grupo já tava... E aquele CD tocou muito nas rádios, né? Tocou muito. E na verdade, assim, né? O disco só veio a enriquecer a carreira dos Titans naquele momento. Porque, como é que eu vou te dizer, Rodrigo? Ele já tinha uma história, né? Os Titans tinham um repertório tão bom, tão importante, que a gente era meio que chamado de Monarcas 2, né? Sim. Era um monarcão, era o repertório, aquilo que os monarcas tocavam no baile, os Titans tocavam. O Hamilton,
Ele tinha um gosto muito... Tinha e tem um gosto musical muito bom, muito apurado, né? E ele selecionava, era ele que cuidava do repertório e tudo. O falecido Paulinho, né, que era guitarra na época também, tinha um gosto maravilhoso musical. Então a gente tinha um repertório afinado, né? O repertório nosso era muito bom. E o Betão então, cantando? O Betão cantando, aí eu cantava uma meia dúzia também, né? Então aquilo ajudava... era fora de série, né? Aí foi quando saiu, por exemplo, aquele disco Cantor Pampiano. Enquanto tantos campeiros vão virando forasteiro, no desfile, no cantar, sempre tem algum gaudério para levar o pampa a sério e manter o seu lugar. Essa música nós abria baile com ela, né? E aí, depois tinha Gineteando Temporal. Só os clássicos. Né? Monarcas era incrível. A gente esperava assim sair o disco dos Monarca para acrescentar no repertório. Na época saía Serranos, saía os Mirins, e isso era a base, os Bertucces, né? Isso era a base do repertório. Né? Isso aí fazia a base do repertório. Aí depois, claro, começou a aparecer outros grupos, né? Como os Taitas mesmo gravaram, né? Então tu acaba sendo referência. Eu sempre digo que quando tu grava um disco, tu acaba sendo referência para quem vem depois. Né? Sempre vai ter alguém que vai querer tirar a tua obra. Vai se espelhar nele. E a gente ficava muito feliz quando a gente chegava no Paraná, principalmente, que era o Reduto Taita, né? Era o Reduto Taita Paraná. E que a gente chegava lá e tinha alguns grupos que já estavam tocando, por exemplo, Vou Pra Dançar, Vaneira Morena, né? Essas obras, como o próprio Pago Santo, que os nativos gravaram depois, né? O Rogério conseguiu eternizar na voz dele. Sim, né? Tá louco. Quem não souber o Pago Santo de onde eu venho, tenho prazer em lhes dizer de onde é que sou. Sou do garrão deste Brasil, sou missioneiro, capim rasteiro que do nada se criou. Essa é Telmo de Lima Freitas, né? Então, são obras que se eternizaram. E a gente chegava, eu me lembro que uma vez nós chegamos, foi no Albatroz, se não me engano, e o grupo que estava tocando lá estava tocando a Vaneira Morena. Tá? E depois puxou Vou Pra Dançar. Agora até me falha a memória para puxar um pedacinho. Vou Pra Dançar, que era com o Padre Paulinho, né? Acho que até não tem no YouTube, senão eu já fazia uma capelinha dela aqui, né? Não sei se tu te lembra dessa Vou Pra Dançar, uma maneira. Sim, eu tô tentando lembrar. Naquela época saiu ainda o disco... saiu o disco, ele saiu em CD e saiu em vinil ainda. Saiu em vinil ainda? Saiu em vinil, era a primeira música do lado B. Né? Deixa eu ver aqui no compadre Google. Quando como é que é? Quando... Vou Pra Dançar os Taitas. Pra dançar. Se tiver aqui, eu lembro dela para o pessoal lembrar. Pra Dançar os Taitas. Essa tal de internet hoje é fantástica. Tem tudo, né? Eu acho que a letra não tem, né? A letra não deve ter. Só tem ela aqui, ó. Na época o disco tinha isso, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, né? A gente conseguir abrir aqui, eu falo para vocês o que era o disco, né? Mas é um disco muito bom, lançado pela City, produzido pelo Campanha. Deixa eu me ver. Claro, não sei se você vai captar aqui. Chega pertinho do teu. Chega pertinho aqui. Vai captar aqui, ó. Isso era... Tinha uma introdução bonita, né? Umas gaitas bonitas, né? Gaita, Hamilton Tucci. Gaita de contracanto do Fernando Gomes, do Tucci. Uma música que até hoje a gente tem, inclusive vai pro repertório do nosso grupo aí. Que relincha num galpão de Santa Fé. Lá na água do rio que não dava pé. Senti cheiro de pandango, larguejava a voz com tango, a velha gaitava. Soltaram o bujo socado, desci cortando apressado. O jogo me entrevera na sala, era um troço lindo. Esses vocal, pra época, né? No meio da polvadeira. E era por aí, tia. Então esse tempo foi muito bom. Aí a gente fazia tudo isso e a gente era muito fã também naquele tempo, Rodrigo e amigos, do grupo Minuano. Era uma referência, o falecido Paulinho era muito fã do Minuano. E foi uma época ali que o Minuano também lançou com o Júlio, que é nosso conterrâneo. O Júlio, na verdade, é nascido aqui em Vacaria. Capaz? Claro, nego Júlio. E depois o pai dele foi transferido para Carazinho,
Ele pequeno ainda, mas o registro do Júlio é de Vacaria, ele morava aqui na Vila Ferroviária, né? Pequeno, ele foi para Carazinho, aí acabou ficando por lá, e lá que ele se transformou em gaiteiro. E essa sumidade de acordeon, né? E aí eles tinham lançado aquele disco que eles gravaram recorrendo os Aguapés, e também foi onde saiu aquela introdução nova para o Casamento da Doralice, que era um disco da Capa Verde, não sei se te lembra. Previsão, né? Era Previsão? Previsão, não, é? Previsão é anterior ainda, Previsão é anterior, mas ali foi um amp, assim, inclusive, que Previsão a gente tocava, daquele disco que a gente tocava Romance do Pala Velho, Uma Vez Fui na Cidade, né? Noel Guarani, né? E esse disco daí tinha Recorrendo os Aguapé, Casamento da Doralice, e tinha uma marca, era um bugio, grongueiro, também, que é do Anomar Danube, se não me engano, foi a primeira obra do Anomar a ser gravada por um conjunto de baile. Foram as duas primeiras obras do Anomar, na forma que os Bertucci gravaram, e o grongueiro que o Minuano gravou. Já que hoje é dia de apertar as irmãs dos outros, enchilha o potro mais faceiro da tropilha, sair do rancho já balhado de uma asa, o peito em brasa e um cheiro de maçanilha. Essa aí, né? Essa música era eu que cantava, e o Paulinho gostava muito, né? Então a gente fazia esse bugio grongueiro, né? E fazia Casamento da Doralice, fazia Recorrendo do Aguapé, com aquele jeito minuano, que o jeito minuano era único. Então essas referências que a gente tinha, o repertório Taitas era baseado nisso, Monarcas, Serranos, Mirins, Minuano e Bertucci. Tchê, não precisa mais, né? Não tem mais, como, né? Aonde ia agradava, então o disco só veio a culminar com isso. Sim. Só veio a culminar com isso tudo. Então a gente tocava baile no Paraná, tocava baile em Santa Catarina, sempre baile de casa cheia. Fandango de Prenda Jovem, e coisa. Aí quando chegou o disco daí, foi um estouro, né? Sim. Pena que talvez a gente não tivesse preparado, né? Administrativamente, vamos dizer assim, comercial, não tivesse preparado para todo aquele sucesso, né? Foi um sucesso, sem sombra de dúvida. E desse disco ali, dos Taitas ali, também tem um plus nele, um extra nele, que foi a última participação do falecido It. Exatamente, aquele chamamé. Num chamamé. Num CD, né? Não, tá? Muito lindo, né? Muito lindo chamamé. A letra do Anseios, do Roberto Zeretti, Anseios, Betão, né? Com participação dele, o Betão era fã. Aliás, não havia quem não fosse fã dele, né? Eu fui um cara que gostei muito dele. A minha referência como cantor, nunca escondi de ninguém, a minha referência como cantor, José Cláudio Machado. Sim. Né? Eu sempre... Os cantores de baile, eu acho que é referência de todo mundo, né? E não só cantor de baile, né, Rodrigo? Eu acho que cantor festival, de um modo geral, de gaúcho, festival, né? Cantor de música gaúcha, a referência nossa era o Zé, né? Era o Zé. O Zé foi uma referência para mim. Eu era piazotão ainda e eu me lembro que os serranos foram tocar em Bom Jesus, lá na minha terra, Natal, e eu fui no baile. Né? Quando eu vi aquele homem cantar, eu já não queria mais instrumento, né? Só queria ser cantor. Eu queria ser cantor porque... E eu olhei para aquele homem e eu pensei, eu quero ser ele. Eu quero ser ele, né? E aí foi quando os serranos lançaram, claro, já era taludo, né? E já carregava esse meu sonho. Lançaram Isto É Os Serranos. 88, né? 88. E eu cantarolava para a invernada do meu querido Presília do Rio Grande com seu Ciro de gaita. Tá? E aquilo foi minha referência. Quando eu ouvi aquele homem cantar campesino, ao vivo ali? Ao vivo, eu ali na frente do palco, e aquele homem jogou um pala para trás. Eu nunca aflochei a perna pra potro que corcoveia. Me criei montando em pelo, surrando só nas orelhas. E quando o matungo roda, é que a coisa fica feia. Sou ligeirito no mais, sou desses que não se enleia. Cara, eu fui a loucura. Aí vi aquilo, campesino. Poncho molhado. Poncho molhado. Tá? Daquele mesmo disco, aí depois ele cantava o Bugio do Chico. Tá? Dançar bugio é bom, imagina, é a dança do rincão, no compasso do bugio se estremece o coração. Tchê, é um show à parte, né? Um show à parte, né? E eu vi aquele homem cantar e eu botei na cabeça, eu quero ser cantor, né? Eu quero ser cantor. Não quero mais a gaita. Não quero mais gaita, não quero mais violão, não quero mais instrumento, eu quero cantar, né? Quero cantar. E aqui eu quero fazer um parênteses para mandar um abraço, eu sei que ele vai acompanhar, ao Miguel da Silva, professor, maestro Miguel da Silva, por muitos anos integrante dos Bertucci. Te conto, Patrício. Te conto, Patrício. Inclusive, meu professor de canto, né, eu estudo com ele, com muito orgulho, a evolução
musical da minha vida se dá ao conhecer esse grande mestre. Queria conhecer. Canto, uma pessoa formidável, um irmão que a arte da música me deu. Eu sempre digo, Rodrigo, que tudo que eu tenho eu devo à música, né? Essa senhora milenar me deu toda a minha carreira, ela é ligada à música, né? As imitações, o rádio, a música em si, eu devo a ela. A narração de rodeio, eu devo à música. Porque sem a música, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Né? Chegou. E como é que foi que tu iniciou nos rodeios lá? Conta pra nós. Rodeios? Bom... Foi depois dos bailes já, né? Já tinha parado de tocar baile ou não? Não. Junto? Foi nesse período desse meio. Só que daí houve o paralelo. Entre a ida pro baile, entre a ida pra rádio, coisa, houve o paralelo, entre o intervalo e coisa. Eu sempre gostei muito da comunicação. Sim. Eu tenho algumas situações que eu te digo assim, um podcast da minha vida, tudo aconteceu muito rápido e muito junto, sabe? Sim. Entre aquela vontade de querer ser jogador de futebol, aquela vontade de querer ser músico, tocar gaita, e daí ganhar um violão com corda de linha de pesca, né? São coisas assim, eu nunca aprendi, né? Mas tudo se deu muito próximo, porque eu vim para a cidade e aí eu ouvi, aí tem a história desse seu Hamilton, que fazia a Kombi. Lá na vila onde eu me criei, próximo da fazenda, né, existia um povoado chamado Várzea. Várzea, que é bem na divisa com Bom Jardim da Serra. Tá? Pessoal, eu sei que vocês têm inúmeros telespectadores que vão acompanhar. E lá tinha uma cancha de laço. Né? E nessa cancha de laço aconteciam os torneios de laço da época. Piquete de Dezone. Né? E existia um piquete laçador chamado Fronteira de São Bento, que era dos irmãos Goulart, sim, José Goulart, Jaime Goulart, pessoal que hoje moram por Santa Catarina, lá por Siderópolis, Nova Veneza, aquela região lá. E a gente era pequeno, e como eu te disse, eu acabava indo lá, né? Eu acabava indo lá e aí eu via aqueles torneios de laço, e esse seu Hamilton, ele fazia a locução desses torneios, junto com o Machinho Ribeiro, de Bom Jardim da Serra. Um dia tu vai ter que levar o Machinho. O apelido dele é Machinho, porque ele era muito, muito pachola, sabe? E tu vai ter que levar o Machinho no teu podcast. O Machinho tem uma história linda, né? Como narrador de rodeio. E esse pessoal queria laçar, e aí não tinha quem ir. E eu acabava que eu ia lá e eu chamava os caras. Eu chamava o pessoal na boca do brete para laçar. Ali com meus 12, 13 anos de idade. Microfone lá no microfone. O microfone com a bateria, não tinha luz, né? Sim. A bateria. Tá, e aquilo ficou comigo. Aí um belo dia, já em Bom Jesus, depois de já ter terminado o técnico, ter voltado para Bom Jesus, nunca mais tinha um torneio de laço. E aí eu tenho um cara que recentemente me deixou, né? Glauco Machado, um irmão. Recentemente partiu, Deus o tenha num plano maior, filho do saudoso tio Kiko, da tia Mari. E um belo dia desses, nós ali pro Bom Jesus, dançava invernada e coisa e tal, dele para mim diz, irmão, sempre chamamos de irmão, eu tenho um irmão, meu irmão é o Getúlio, mas o meu irmão nunca teve envolvimento com isso, mas nunca, meu irmão nunca teve envolvimento com essa linha gauchesca. Canta muito bem, mas canta louvores, ele é evangélico. Sim. Desde que se conheceu por gente, ele é evangélico e eu admiro muito isso. Né? Sim, respeitamos, né? Respeitamos e eu admiro, que eu acho que as pessoas têm que terem identidade. A identidade dele é essa, né, Rodrigo? E o Glauco me convidou para ir num torneio de laço, um tal de Carretão, que é uma localidade que tem em Bom Jesus, na minha terra. E eu me fui para o torneio. Chuva que Deus mandava. Tchê, e o locutor desse torneio, que era o responsável por levar a sonorização, que era com bateria e tal, eu tinha uns 17, 18 anos, eu recém tinha terminado. Eu fui um cara muito prodígio, Rodrigo. Eu comecei a estudar com 6 anos de idade. Sim, antes do tempo. Antes do tempo. Todos entravam com 7 anos na escola. Com 6 anos eu já tinha feito a primeira série. Nossa. Eu nunca rodei na minha vida. Eu não sei o que é isso. Essas tal de recuperação, esse troço, eu nunca peguei isso. Que bom, né? Eu sempre fui um cara muito prodígio. Com 10 anos eu já estava na 4ª série. Então eu sempre fui muito prodígio. Com 17, 18 anos já tinha terminado o terceiro. Então eu era um cara que... Estava pronto para o mundo. Estava pronto para o mundo. Sim. Eu fui muito prodígio, nunca rodei na minha vida. Eu sempre fui muito ruim com a caligrafia. Isso eu sempre fui muito ruim.
A minha letra, nas alturas, escreve eu, se eu mandasse... Quando eu mandava uma carta para uma moça, ela levava uma vizinha para ler. Ficava igual o Chaves lá. De preferência, uma vizinha que trabalhasse em farmácia. Né? Tá? Então eu fui nesse torneio. Tia. E aí nós chegamos lá, o Micael Borghetti, que eu sei que vai acompanhar esse podcast, era o locutor. O Micael deve ser uns 2 anos mais velho? Mais jovem, jovem há mais tempo que eu, né? Deve ter uns 54 por aí, né? 55, talvez. Né? E o Micael e o professor Anísio eram os responsáveis por esse troço. E eles não foram, chovia muito, eles se atrasaram, não chegavam. E o torneio precisava começar. E aí tinha que escrever esse pessoal com caderno e tal. E eu e o Glauco tomamos uma posse, escrever as equipes. Né? Escrevemos a equipe tal, a equipe do Crioulo do Carretão, Piquete Pelego Preto, que é do meu querido amigo José Francisco Teles de Oliveira, Neguinho França, narrador de rodeio, uma pessoa formidável também, né? Mas que também nem sabia que narrava rodeio nesse tempo, só depois é que foi saber disso. Né? Bueno, e aí ele... Escrevemos e nada dos homens chegarem, e aí vamos chamar esse pessoal, tem que começar o torneio, né? Sim. Meio deu uma aberta no tempo e coisa e tal. Quem é que chama? Não. Meu apelido era Tato. Não, Tato aí, Tato, Diego, eles me chamavam assim, sabe? Ele chama aí pra nós, aí. E eu fui lá pra Copa do Palanque, né? E comecei a chamar, e eu passei o dia chamando o pessoal. Coisa boa. Sentado na Copa daquele palanque. E vem a fulana, vem a Beltrana, vem a Ciclana, vem a Parará, papapá. Veja como é que são as coisas. Tá? E um tal de seu Cirleu Lemos anotava as armadas. Quem laçava, quem deixava de laçar. E eu chamava. Isso acho que foi aí por fevereiro, mais ou menos. Sabe? E em mês de março tinha um rodeio da minha cidade de Bom Jesus. Né? E eu tô lá já, né, no rodeio, tranquilo, lá para uma casinha lá, olhando, tinha um senhor chamado José Antônio de Oliveira Paim, Zé Paim. Seu Zé Paim. Maior narrador de rodeio de todos os tempos. Participou custeanos, né? Isso mesmo. Está saudoso já também, né? Saudoso. Tá? E o seu Zé Paim estava narrando esse torneio de laço, rodeio de Bom Jesus. Rodeio de Bom Jesus. E de repente o seu Zé queria almoçar no sábado. E o Micael e o professor Anísio eram os auxiliares dele. Também estava almoçando, e naquele tempo o rodeio não era como ele é hoje, extremamente profissional, né? Aí o seu Zé chamava esses homens não apareciam. E esse homem velho a quem eu devo tudo, Cirleu Lemos, lembrou do dito fato lá no Carretão. Sim. Mas eu nunca tinha pegado o microfone para narrar rodeio na minha vida, né? Microfone bom daí? Microfone não, som e coisa e tal, né? Sim. E até era o Iduíno, o mestre Iduíno de Freitas, que fazia o som, tinha um equipamento de som, né? E aí o seu Cirleu passou por um retorno, veja como eles eram modernos, eles tinham um retorno da casinha do juiz para a casinha do narrador, que eram de frente, assim, né? Então nós estamos aqui, né? De frente. Esse rapaz tá aí do teu lado aí, ó, ele narra. Tchê, eu tava pilchadito, por incrível que pareça. Eu tinha uma bombachinha que eu tinha ganhado de presente do Toninho Saruga, e era a única que eu tinha naquela época, né? Mas eu ficava 3 dias com a mesma, porque era a que eu tinha, né? Era uma bombachinha xadrezinha, assim, sabe? Camisa e um lencinho colorado. E naquele tempo o cinturão tinha umas argolas assim na frente, sabe? E era aquilo, eu tava ali, um chapeuzinho meio de coco, assim, né? E eu ali, do lado do seu Cirleu, do lado do seu Zé, né? Ouvindo aquele velho narrar, e o velho me deu uma olhada assim. E eu tenho alguns retratos, sabe? Bem magricelinho, né? Pequenininho, magrinho. Pequeno eu continuo, eu esqueci de crescer. Eu gosto tanto de criança que eu esqueci de crescer. Então, me deu uma olhada assim, eu vou entregar o microfone pro rapaz. Aí falou pro seu Cirleu assim, a responsabilidade é tua. Quando ele me entregou aquele troço assim, sabe? Eu só pensei, Deus me ajude. Morra abaixo. Morra abaixo. Cheio, eu abri o peito e segui botando em cordona, gente. Mas assim, ó, como se fosse um veterano. Como se fosse um veterano. Cheio, o Zé foi almoçar. E quem diz que aparece Zé e quem diz que aparece gente? E deu 2, deu 13, deu 4, deu 5 da tarde e ninguém vinha, e eu ali. Falando. Né? Chamando gente, a sorte que tudo seguia. E o seu Cirleu era um homem velho muito inteligente, e do outro lado ele me passava. Dizia, agora vai vir tal coisa aí, tu segue narrando, e ninguém vinha. E eu segui, rapaz. E eu segui narrando. E eu segui aquele resto de tarde, chegou quase noite adentro. E eu segui narrando.
E aí tinha gineteada. Tá? Tinha gineteada. Nesse rodeio, me lembro como se fosse hoje, sabe? Eu sempre digo, eu sou iluminado por Deus, eu sou iluminado, eu devo tudo à música e a Deus, né? Eu escutava muito rádio. A Rádio Fátima tinha, como sempre, praxe transmitir os rodeios de vacaria, a gineteada, na hora da gineteada. E aí existia e existe um jogo chamado Nilson Hoffman, que narrava a gineteada e eu escutava pelo rádio. E quando chegou na hora da gineteada, o seu Zé me disse assim, agora tu narra uma gineteada para nós também, né? Eu vi que você é narrador. Aí eu já me intitulei narrador, né? Não vou ficar para trás, né? Já que eu tô aqui, né? Já que eu tô aqui, não vou ficar para trás, né? Vou pra cá. Aí ele me disse, tu narro como se eu soubesse, né? Como se eu soubesse. Eu fui tão abençoado por Deus que naquela época o cara que foi montar chamava-se Alonso Nunes, que depois veio a ser campeão internacional da vacaria. E eu já tinha ouvido falar do Alonso pelo rádio, né? Sim. Eu já tinha ouvido falar pelo rádio. Eu já tinha ouvido o seu Nilson narrar o Alonso. E eu já tinha visto o Alonso montar num rodeio em São José dos Ausentes. Então eu já tinha mais ou menos assim desenhado que tu ia falar. Desenhado que eu ia falar. E a gineteada que eu ia narrar era o Alonso. Nossa. Cheio, eu larguei calando. Aí larguei de cano cheio, né? Credo. Narrei tranquilo, mas olha aí, rapaz. Que baita narrador, onde é que eu sou daqui mesmo? E ali começou. E aí nesse rodeio, um cara chamado Volni Santos, de São Joaquim, estava no rodeio, que era casado na época. Depois, infelizmente, a vida é assim, né? O bebê segue botando aí, não tem importância. Aqui é autêntico, né? Autêntico. Né? E esse senhor, Volni, foi até a casinha de narração contratar o som do Iduíno. O Iduíno perguntou para mim o que é que eu ia fazer no final de semana seguinte. Não vou fazer nada. Se não quer ir junto comigo para São Joaquim? Vou! Tchê, 17, 18 anos ali, né? No mundo, né? No mundo, cabeça que era mover a guacha, né? Não tinha perdão, né? E a minha mãe, nesse meio tempo, minha mãe já ficou sabendo, né, que eu tinha narrado, que eu já andava cantando por lá, e a minha mãe nunca quis que eu fosse músico, ou que eu fosse isso aí, porque ela sempre disse aí, não é profissão, né? Sim. Hoje, graças a Deus, Dona Luzia tem orgulho de mim, né? Mas meu pai e minha mãe não queriam isso. É que na época também tinha as má famas também, né? Uma fama, né? Tu vai andar com gente que não presta, e gambá, e coisa arada, né? Então eu não queria. E aí, eu não sei como, no domingo, já tinha chegado lá na mãe que eu andava narrando rodeio, andava cantando por lá, pelas invernadas, e coisa arada, e coisa e tal, né? E a mãe brava comigo, mas não pode, tu foi criado para ser um homem trabalhador, não esses troços aí, né? Isso não dá camisa para ninguém, quem é que vai te assinar tua carteira? Como é que tu vai se aposentar? Né? São coisas da vida. E eu vou para São Joaquim, vou. Aí no domingo o homem foi lá de novo, esse Volni, ele me viu narrando de novo. Aí eu já virei narrador do rodeio. Oficial, daí? Não, já tava oficial, quase que oficial. Tava grandão já. Tava grandão, de vez em quando o seu Zé já me dava o microfone. Na hora que o seu Zé ia narrar, na hora dele, ele narrava uns 10 minutos e deixava eu narrar o resto para ele. Então devo muito à família Paim. Quero mandar um abraço ao Jean, ao Gerves, o Sandro, família Paim. Saudosa, guardo com muito carinho a família Paim, de saudosa lembrança do tio Zé. Pois o Jean formou o Eco do Minuano e o Bonitinho. Eco do Minuano, depois passou a ser Bom Jesus, né? Bom Jesus. Exímio cantor, meu amigo, meu irmão. Tem que levar lá no teu programa. Tem que levar. Pessoa formidável, Jean. É uma história bonita. Bueno. Aí no outro dia o Volni dizia, e você vai junto com o Iduíno? Vou. De quanto é que tu quer pra narrar lá? Mas, nem sei, né? Não sabia que dava de ganhar dinheiro com esse troço. Eu vou te dar lá, tu laça? Laço. Então eu vou te dar uma inscrição. Te dou a inscrição, a comida e te dou mais uns pila. Nossa. Eu já ia ganhar uns pila do Iduíno de ajudar ele a carregar as caixas, né? Homem de Deus, fui faceiro. Tá louco. Vamos com um caminhãozinho, a F4000. Carregamos som naquela F4000 do... deixa me lembrar. Seu Mazuco. Era Mazuco. Ele era brigadiano e tinha comprado uma caminhonetinha, uma 4000 e fazia frete, sabe? Sim. E aí ele estava meio quase que se aposentando. Então aquele homem velho que nos levou pra lá. Se fomos, rapaz. Tchê de Deus, eu não sabia nada, que tinha que levar coisa para dormir,
coisa arada, passei horror, né? Dormi por cima dos pelegos. Mas como tu era guri, tudo era válido, né? Tudo era válido, tudo era tranquilo. Cheio de experiência. Cheio. Tudo serve para experiência, né? Me fui, cheguei lá, montamos. Era quem vai a Bom Jardim da Serra, localidade chamada Cancha na beira da estrada, Pericó. Pericó. Quem vai a Bom Jardim da Serra. Sim. Esse lugar, chamado Pericó. Lá eu conheci o senhor chamado Vanderly Madruga. O senhor Vanderly era o narrador do rodeio oficial. Sim. Aí o senhor Vanderly metia umas ramas, né? E quando soube que eu narrava, aí caiu dentro dos vidros direto, né? Sobrou pra quem narrar o rodeio? Voltei pra casa sem voz. Mas voltei. E ali começou, se deu. Aí, nesse meio tempo, surgiu tudo isso, de música, enfim. Sim, veio tudo. Rádio, veio tudo junto. Veio a Rádio Paradas em Bom Jesus, por causa das imitações, né? Eu imitava o Gil Gomes, daí o Paulo Ribeiro, que é jornalista, escritor de livro, assumiu a direção da rádio, me chamou para fazer um programa Galdério, e lá eu tive a felicidade de conhecer Volmar Santos. Volmar Santos. Gaiteiro, fundador dos Tropeiritos. Aí foi outra escola também, né? Sim. Foi outra escola musical. E daí lá eu comecei a me envolver mais e mais e mais com música. Que bom. Então, que tudo isso aí, mas até chegar onde depois veio Vacaria, né? Depois eu vim pra cá, pra Vacaria. Mas teve esse antes. Mas como aqui é uma história é bem autêntica, a gente vem contando assim, as parcelas, né? Legal, que baita de uma história. Não imaginava que seria tudo isso aí, não. Aí eu vim pra Vacaria, lidar com o tio Carlos, e acabei indo pra Rádio Fátima, e ali eu fiquei um bom tempo com o Eugênio Dupont, um dos gerentes, um homem que me ensinou muito. Lá eu trabalhei, na Rádio Fátima eu trabalhei com o finado Algemiro Trindade Vieira, o Lagoa, né? Eu trabalhei com o saudoso Oscar Leonardelli, só com os mortos trabalhou, não, trabalhei com os vivos também, Paulo Heriberto, Silvio Ramos, Vladimir Fabres, né? Eu trabalhei ali um período e depois resolvi de sair, né? O Eugênio saiu, foi transferido para Amaral, e ele queria me levar para Amaral, mas eu queria ficar por aqui, né? Sim. Sabe? Eu queria ficar para Vacaria, né? Tinha os amigos, enfim, parceiros já. Né? E aí, nesse tempo aí, me aparece uma oportunidade, quando eu saí dali, de trabalhar no Moinho Galópolis, de Caxias do Sul. Sim. Que faz a marca de farinha Roseflor. Roseflor. A minha saída cedeu e eu fui para lá. Trabalhar com ele. Deixa eu ver. É isso? Não. Antes disso tem mais outra parada. Tem? Tenho. A ligação musical me leva a trabalhar na gravadora Vozes. Gravadora Vozes, extinta gravadora Vozes. Extinta gravadora Vozes. De quem que é a gravadora Vozes? Ciro Lorenzi Barbosa. Ciro era vendedor da City e criou o selo Vozes. Eu lembro. E como era desse meio, né, ele já me conhecia, por causa da Rádio Fátima, ele era tudo e mais um pouco junto com o Juarez. Eles vinham aqui a Vacaria trazer naquela época os discos e coisa para divulgar. O Ciro me convidou para trabalhar de representante da Vozes e, ao mesmo tempo, produtor musical da Vozes. Opa! Né? Buscar talentos. Tava grandão já. Não. Tava graúdo, né? Aí entra a história de nós termos descoberto inúmeros músicos. A gente gravou lá, não sei se você lembra quando saiu aquele disco dentro de uma latinha do Marenco. Lembro, aquele disco tem quase que toda a minha mão, né? Desde, não a produção musical, mas desde da produção gráfica, tudo, né? Aquele disco tem nossa produção. Era eu, né? O Ciro, a Cláudia, a esposa do Ciro, e o falecido Márcio. Né? Tem de gente morta nessa minha vida. Né? É que eu comecei muito cedo, e eles já eram velhos, por isso que eles foram, não que velho morra, né? Não, mas são pessoas que cumpriram a parte deles aqui, né? Eu sempre digo que cumpriram a parte deles. E nesse período a gente lançou Jairo Lambari Fernandes, Natureza, Vida e Canto, né? A gente lançou Jari Terres, lançamos Marenco, Joca Martins, Canta as Califórnias, o Marenco naquela latinha, Gujo Teixeira na voz de Luiz Marenco e Jari, Quando o Verso Vem Pras Casas, são as duas coletâneas, depois veio O Senhor das Manhãs de Maio, enfim, Chiro Antunes e uma imensidade. Baitaca. Essa joia rara, esse cidadão também foi lançado com nós lá, e nesse disco foi gravado a história do Tico Louco. Era a história do Tico Louco, e nesse disco já tinha Fundo da Grota. Mas a música de trabalho era
justamente o fundo a história do Tico Louco. Uma coisa jocosa, um troço. Eu me lembro o seu Antônio. O seu Antônio era dono de um atacado lá em Santo Ângelo. E o seu Antônio entrou em contato com o Ciro. Diz, olha, tem um cara aqui que é na mesma linha do Francisco Vargas. Tu tem que gravar esse cara. E a gente gravava muita bandinha, né? Sim. Gravava Grupo Momentos. E entre tantas outras bandas daquela região de Santa Rosa, lá embaixo. Boa Vista do Buricá. Boa Vista do Buricá, aquilo lá é tapado de bandinha, né? Sim. Eu nunca vi coisa igual, né? Tu dá um chute numa pedra, salta uma banda. E bandas boas. Sim. Né? Talentos, né? Talentos. Meu Deus do céu. Coisa fantástica, né? E Grupo Presença, muito boa, banda fantástica, né? Então eu fazia todo aquele trabalho. E aí o Ciro me disse, ó, tem que descer lá em Santo Ângelo, que o seu Antônio vai te mandar lá, tal lugar lá em São Miguel, para falar com o fulano lá. Sim. Tá? E eu me fui, né? Cheguei lá e fui achar esse cidadão Baitaca. Eu conversei com ele, a gente levou ele para gravar no Estúdio Master de Santa Maria. Santa Maria. Tá? E o Baitaca não toca nenhum instrumento. Nada. Nenhum instrumento. Mas, em compensação, ele tem um ouvido muito bom. Sim. Né? E ele criou todas as introduções do disco dele assoviando. Todas assoviando. Ele não toca, mas ele assovia. E ele cria a introdução assoviando e passava para o gaiteiro. Na época foi o Márcio que gravou as gaitas dele. O Márcio Correia, que hoje Sim. tem os 4 Galdério. E foi tudo com assovio. E gravamos o primeiro disco dele. A história do Tico Louco vendeu muito, mas lá já estava o fundo da grota. Estava quieta, né? E demorou todo esse tempo para explodir, explodiu, e Deus ajude que ele faça muito sucesso, que ele tenha uma carreira brilhante. Sim. Né? É só isso que eu tenho para dizer a respeito desse cidadão chamado Baitaca. Né? Que ele tem uma carreira brilhante, que Deus ilumine muito ele. Né? Mas a história é essa, meu velho bom amigo. Tá? Tá? Nós te ajudamos a te levar onde tu está. E daí da gravadora Vozes? A gravadora Vozes estava ali naquela situação, me aparece através de um amigo, já sabia que eu lidava com os rodeios e coisa e tal, me convida para narrar um rodeio em Arroio do Sal. Nossa. Nesse meio tempo de rádio, coisa, eu cheguei narrando alguns rodeios. Sim. Aparecia, eu narrava, sabe? Sim, final de semana, né? No final de semana, aparecia, eu fazia alguma coisa. Me convida para narrar um rodeio em Arroio do Sal. E eu fui pro rodeio da Quente que só. Ah, Deus o livre. Litoral, né? Lá nesse rodeio, estava um senhor chamado Aldenir Sutil. O seu Sutil também narrava rodeio. Né? E aí o seu Sutil perguntou o que eu estava fazendo. Tchê, eu estava na Voz. Mas aí deu uns problemas lá na Voz e eu acabei saindo. Né? Problemas que não vem o caso. Sim. Mas, e a pirataria começou a pegar também? A pirataria começou a pegar, você não vendia mais disco, as coisas já não estavam andando. Né? Os nossos carro-chefe, Marenco saiu, foi para a USA, né? Baitaca foi para a USA. Os maiores já vai saindo. Saíram, foram para a USA, alguns foram para a City, na época, né? Tchê, nós não tinha uma banda de expressão para puxar o cassete da gravadora, né? Então as coisas não andaram. O Miguel gravou lá com nós, né? O cantor do Sul. Sim, tem um disco bom, né? Um excelente, trabalho belíssimo. E aí eu tava lá e eles, Tchê, tu não quer trabalhar no Galópolis? Mas como assim? De vendedor? Vender farinha. Vender farinha. Vamos lá. Opa. Não, nós fazemos, mas tem empresa registrada? Mas que empresa, rapaz? Nem sabia que podia registrar uma empresa, né? Que empresa? Não, tem que fazer assim, assado. Procura um contador e vê aí e veja quanto é que custa, a gente paga isso aí. Sim, opa. Quanto é que vocês me pagam? A gente te dá 2,5% de comissão. 2,5%. Quanto é que é um pacote de farinha? Naquele tempo custava R$20 um fardo de farinha. Tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, parará, papapá. Vou atracar. Vamos meter. Cheguei aí, procurei um contador, Valdecir Borges, grande amigo. Registrou empresa para mim. Passei a ser empresário. Que troço, né? Me atraquei. Fui lá, daí fui para Caxias fazer um treinamento. Uma semana treinando sobre vendas, treinamento de vendas, técnicas de venda. Nunca tinha vendido nada, né? Sim. Sabia sim negociar e coisa e tal, mas não imaginava um vendedor, né? Um vendedor profissional. Aí
e aprender a fazer pão. Padeiro. Pão? Era uma das exigências do Moinho Galópolis, que tu aprendesse a fazer pão. Olha aí. Para tu poder chegar e explicar para as padarias Sim. o que era, o que a tua farinha dava, o que a tua farinha não dava, né? Entre toda a técnica. Então eu fiquei lá uma semana, aprendi, como te disse, um prodígio, tá? E aprendi, eu vim embora para a vacaria. Eu tinha um ninho branco na época, saí vender farinha. Primeiro cliente que eu fui foi a maior decepção da minha vida. Não vou dar nome a esse homem, porque ele não merece o nome. Não merece que cite o nome dele. Sim. Mas é das pessoas mais à toa que eu conheci na minha vida. É daqui de Vacaria, tem supermercado em Vacaria. Mas um arcaide. E aqui a gente é bem as claras. Né? Bem taita. Então, bem taita. Esse homem me tratou como se eu fosse o pior cidadão do mundo. Ah, não. Eu saí dali chorando. Eu digo, e agora, rapaz? Tudo meu projeto você foi abaixo. Mas Sim. como o mercado dele era famoso na época, né? E era um mercado grampo, eu fui lá vender farinha para ele. Sim. Né? E ele me disse que minha farinha era produto Ruim. Né? Nem era ruim era um elogio. Era abaixo do padrão. Eu saí dali e fui num supermercado, que eu quero citar o nome aqui, se me permitir. Claro. Supermercado Petrópolis. A dona Ivonete. Essa pessoa é fantástica. Dona Ivonete, seu Soli, e hoje um grande amigo meu, o filho dele, que na época era uma criança ainda, o Jonas. Né? A dona Ivonete me recebeu no supermercado dela, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu me apresentei para ela e disse o que eu faria, mas eu andava atrás dessa farinha. Eu queria comprar essa farinha. Já eu cresci 1 palmo de altura, né? Eu com os olhos vermelhos, de ter ido chorando de um ponto da cidade até no outro, né? Ela me disse, quanto é que custa a farinha? Fardo. Custa tanto. Disse, mas e se eu pegar uma carga fechada? Vinha 600 fardos no ar. Nossa. Então, te imagina, vender uma carga de farinha, né? Isso lá em 2000 e alguma coisa. E aí eu disse para a dona Ivonete, dá de fazer tanto. Ela diz, então tu faz o seguinte, tu me manda uma carga. Me manda um caminhão fechado para mim, que eu preciso de farinha o quanto antes. Rapaz, eu não atinava mais nada, né? Eu não atinava. Eu ia ganhar com aquela carga de farinha, 2,5%. Eu ia ganhar assim, né? Era um horror de dinheiro. Tá né? louco? Era um horror, dava quase meu Uno, né? De comissão a 2,5%. E eu devo isso à dona Ivonete. Eu saí dali tremendo. Naquele tempo tinha que mandar fax. Passava por fax, não existia essa tecnologia de hoje. Computador ninguém tinha, né? Era só os grandes órgãos públicos do Brasil que tinham. Sim. Né? Às vezes a gente porque a tecnologia... mas isso é recente. Parece que faz tanto tempo, mas é recente. Né? Tem coisa de 15 anos, não de 30, né? Sim. E aí eu saí dali, rapaz. Tinha um homem velho que passava fax aí. Depois eu escrevi. Forcejei, mas caprichei no pedido. Caprichei no pedido. Aí, para completar, ela queria 600 fardos de 5 quilos, de 5 por 5, né? E queria mais 200 fardos de 10 por 1, que eram os pacotinhos de 1 quilo. Uhum. Né? Mas era um horror de dinheiro, nem sei quanto é que vai dar aquilo hoje. E eu saí dali, eu me fui lá nesse homem velho que passava fax. Cheguei lá e disse, eu preciso passar um fax. Tinha um bloquinho de pedido, né? Puxei aquela folha assim, feliz era eu, né? E mandei para a firma. Quando eu mandei esse pedido, passava ali, né? E eu tinha que pegar os recados no vizinho, porque eu não tinha telefone. Isso é real, não tinha telefone, né? Pegar os recados no vizinho. E o seu Sutile ligou para esse vizinho, dizendo que às 6 horas da tarde ele ia me ligar. Agora, sabe o que eu fiz errado? Mas eu segui vendendo naquele dia. Deve ter uma padaria na cidade, coisa e tal. Acabei vendendo mais um pouco. Sei que naquele dia eu vendi 2 cargas de farinha. Nossa. Então aquele cidadão lá que me tratou mal, eu nunca mais botei os pés na loja dele. Sim. O mercado dele, para mim, eu passo lá na frente. Para mim, ele remodelou e é bonito e coisa e tal. Mas eu sempre que passo por lá, eu me benzo. Né? Porque esse é um cidadão que ele, como dizia meu compadre Ricardo Fazin, agradeço a Deus por conhecer as pessoas ruins, porque elas me mostram o que eu não posso ser. Verdade. Né? Então, obrigado pelas pessoas ruins que eu conheci na vida, porque é aquilo que eu nunca quero ser. Né? É o que elas me mostram o que eu não devo ser.
E esse cidadão me mostrou aquilo que eu nunca Não, quero ser. é um espelho também, né? É um espelho daquilo que você não deve ser. É. Tá? Bueno, e aí eu me atraquei a vender farinha, rapaz. E aí o seu Sutil me liga, nesse dito cujo horário. Tô lá, eu lá telefone, seu Plínio, me lembro aí o nome do seu Plínio Bueira, me emprestava o telefone, eu morava num gabiotinho que tem do lado dele, assim, lá que eu morei, lá eu passei bons e maus momentos. Sim. Tá? E aí o seu Plínio me chamou, diz, ó, tem telefone pra ti. Eu disse, sim, lá no seu Plínio. Fui lá, atendi o telefone, seu Sutil me elogiando. Em todo aquele ano eles não tinham vendido uma carga fechada em Vacaria, eu tinha vendido 2 em um dia. A gente quer te elogiar e parar, papá. Sei que daí eu fiquei ali 3 anos, né? 3 anos no Moinho Galópolis, aqui nessa região. E um belo dia desse me toca, né? Já tinha celular. Opa! Ah, veio o celular. Ah, tava chique, os grandão. Que é meu número até hoje. Que é meu número até hoje. Tá? Esse grandão. E me toca o telefone, é seu Cláudio, diretor-geral do Moinho, me convidando se eu não queria. Ou melhor, se eu não queria, não. Se eu queria ir embora para Lages. Opa! Só que havia um porém. Teria que fazer faculdade de administração. Mas de que jeito? Não tenho como bancar. Nós te pagamos 70% da faculdade. 70%. Tá? E te paguemos o aluguel. Opa! E tu assume Santa Catarina para nós. Bah. De supervisor. Começa lá, tu vai atender Lages, primeiro mês, agora os 2, 3 meses, tu vai como vendedor lá dentro de Lages, depois tu assume. Até Mafra, Canoinha, aquela volta, Videira, sim, tudo, Caçador, tudo, né? Curitibanos, tudo ali. Vender farinha. Vamos embora. Me fui para Lages. Me fui morar em Lages. Aí me fui morar lá. Eu fui para lá, daí lá eu estudava de noite e trabalhava durante o dia. Foram anos maravilhosos. 6 anos. De muita... Mas sempre com a cabeça aqui em Vacaria. Ah, sempre. Então aí não sobrava mais tempo pra música, né? Ah, então sim. aí a música se distanciou, mas os rodeios seguiam. Aí eu abracei os rodeios. No final de semana? Final de semana, rodeio. Rodeio. Tá? Aí Lages sempre foi um polo muito forte musicalmente, né? Porque tinha essa pecada, né? Fiz muita amizade em Lages com os músicos, né? Rádio, Lagoa, lá em Lages. Então fiquei lá um período. Aí acabei que 9 anos depois, né, de Moinho Galópolis, eu saí do Moinho Galópolis e voltei para Vacaria. Algumas decepções amorosas lá por Lages, né? Normal. Pulamos essa parte. Pulamos essa parte, né? Mas são decepções, e é da vida. As ganhas, as perdidas, não é só ganha. Tem que contar tudo, né? E aí eu voltei para Vacaria, né? Voltei para Vacaria. Vim cá para Vacaria e, né, alguns bons e excelentes momentos aqui em Vacaria. Né? Vivi aqui, né? Assim como é na vida de todos, eu acabei casando e depois me separando, né? E são ossos da vida, ossos do ofício, né? E foi onde eu conheci hoje a minha atual esposa, né? A Camila, e tenho a minha filha, Jasmin, que linda, pôde nos dar a honra de estar ali conosco, aqui em casa, almoçar com a gente, né? E isso tudo é um aprendizado da vida da gente. E aí eu me dediquei, então nesse período eu saí de lá e fui para uma empresa chamada Agropar Alimentos, né, como representante comercial na venda de arroz, mas sempre muito ligado ao agronegócio, Sim. qual eu sou técnico agrícola formado e que não exercia. Só depois é que eu acabei indo exercer a minha profissão. Né? Sim. Hoje eu trabalho com isso. Legal. Então, aí foram anos de Agropar, nesse período todo narrando rodeio, aí veio inúmeros rodeios, aí sim, aí a narração de rodeio foi forte, né? Então, o total da minha vida, assim, são 30 anos envolvido com rodeio, a cultura. Né? Com a cultura. 30 anos envolvido com cultura gaúcha. E na rádio aqui, quando é que foi que tu voltou? Em 2018, 2019? Eu voltei, acho que foi ali um pouco antes da pandemia. Final de 2019, por ali, né? Final de 2019 que eu voltei. Eu recebi uma proposta, Frei Edílio, né? Me convidaram, e aí eu já vinha assim numa parada com os rodeios. Já vinha mais calmo. Já não queria mais narrar rodeio tanto, porque aí houve um período assim que eu narrava rodeio todo fim de semana. Sim. Todo fim de semana. Minha agenda, graças a Deus, sempre lotada, sempre foi muito vasta.
e isso vai cansando a gente. Sim. Vai cansando. Né? Os rodeios foram tomando outras proporções, né? Foram ficando muito grandes, virando noite, e tudo aquilo vai cansando a gente, Sim. vai cansando. Né? E nesse período, vamos dizer assim, vamos pegar ali, foi de 2008, acredito eu, 2008 em diante, eu me dediquei muito aos rodeios. Sim. Então, de 2008 a 2015, era 100% rodeio, né? É. Todo fim de semana. Aí eu viajei pelo Brasil inteiro no rodeio, tá? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Distrito Federal, fora do país também, Argentina, Uruguai. Tá? Tive o privilégio de trabalhar em eventos fantásticos fora do país. Legal. Tá? Na Argentina, privilégio de ir a Jesus Maria, e agora, se Deus quiser, queria ir a Jesus Maria com a minha família. A passeio. Tá? Uruguai, Artigas. Devo muito a isso. Sempre com quem? Dona Música. Sim. Ela sempre esteve do meu lado, porque estava sempre envolvida junto. Né? Eu sempre fui um cara muito caprichoso com o meu repertório musical que me acompanhava na narração de rodeio. Então a música estava ali junto comigo. E teu podcast? Meu podcast surgiu assim, né? Eu voltei para a rádio, e lá na rádio nós tínhamos um projeto, e esse projeto era de a gente fazer entrevistas no programa. Né? Mas aí a rádio começou a ter algumas dificuldades como eu gravar aquelas entrevistas. Né? Mas aquilo me acendeu uma luz, que era o que eu queria, contar a história das pessoas. Sim. Porque é muito fácil tu olhar para o palco e tu conhecer, tu ver o artista. É. Mas até ele chegar lá, tudo que ele passou. Sim. Né? Tudo que ele passou. Então eu queria muito isso. Né? E eu fiz algumas entrevistas que tu deve ter acompanhado. Sim, quase todas. Quase todas da rádio. E aí depois a rádio não me permitiu mais aquele espaço, porque você tem que rodar mais música, porque nesse espaço vocês falam muito, não falam do patrocinador e tal. E aquilo foi me desgostando, sabe? Foi me desgostando, e eu pensei, dinheiro é bom, é excelente, mas não é só dinheiro. É. Existe, por trás disso tudo, existe algo mais. E esse algo mais eu só vou conseguir fazer se eu fazer isso. Né? E aí, nesse meio tempo, aí eu saí do rádio, a Camila estava grávida, enfim, e tal, para ficar mais próximo dela. Né? Sim. Aí minha neném nasceu, eu lá no rádio, como é que eu vou acompanhar a evolução da minha neném? Agora eu não quero mais rádio. Não me sentia mais feliz. Sim. Eu não tinha mais alegria em sair de manhã e ir lá apresentar o programa. Que tu tava lá, mas a cabeça não tá, né? A cabeça não tá. Não consegue se concentrar, e né? não era aquilo que eu queria fazer. Né? Aí, conversação com os guris lá, porque os festivais me aproximaram desses meninos, Tobias e o Tomás, e um dia a gente gravava lá algumas coisas, né? Sim. As entrevistas a gente gravava lá. Né? E aí eu não tinha o apoio da rádio. Ele dizia assim, não, a gente vai pagar essa entrevista lá para ti. Não, eu tinha que vender comercial, eu tinha que correr atrás. Sabe como é que é a rádio, Sim. né? Tem que vender comercial. Eu não tenho esse tempo. Eu tenho meu outro trabalho paralelo. Sim. Né? Eu não tinha como vender comercial. Então, e aí para a rádio não era viável também manter um programa assim. Aí depois tinha um advento que às vezes tem a missa ia ter mais tarde, acabava cortando o programa. Daqui a pouco tinha missa fora, eles também cortavam o programa para fazer aquilo, ou tinha futebol, eles colocavam a jornada esportiva nos domingos, né, com esses jogos de manhã, colocavam ali. Então, não é isso que eu quero. Eu quero algo diferente. E eu quero exatamente entrevistar as pessoas para que elas contem a história como tu tá contando. hoje. Eu estou contando a minha história. Né? E aí eu parei um dia conversando com o Tobias e o Tomás, foi lá gravar umas músicas. Né? E ele, não, vamos fazer. Nesse meio tempo, meu querido amigo, cantor, pessoa formidável, Daniel Vargas, que cantou com os Mateadores, guri, um queridão, né? Ele criou o Yuchê. Sim. Até alguns disseram, mas é quase o mesmo propósito do Yuchê. Não, o Yuchê está fazendo aquilo que nós devemos fazer. Como dizia o tio Gildo, quanto mais, melhor. Sim. Mais nós vamos levar essa cultura, mais nós vamos levar essa história das pessoas, né? Aí vem você com nostalgia, né? Que bom, são ferramentas que permitem a gente contar a história da gente e as pessoas conhecerem a gente. E devemos se abraçar, né? Se abraçar. Acho que nós não precisamos de desunião. Sim. Né? O Lauri Schroeder, que foi empresário dos nativos, disse uma das frases mais importantes do mundo.
né, que eu guardo comigo assim. Num mundo tão podre como esse, se duas pessoas se derem as mãos, nós já temos um ganho muito grande. Né? Então, é isso que nós fazemos, dar as mãos. Dar as mãos contigo lá em Curitibano, dar as mãos com o Dani lá em Gravataí, Sim. dar as mãos com a gurizada dos gaúchos de fato, dar as mãos com o pessoal da Cambona, acho que é Cambona Preta, se não me falha a memória, os guris tem ali em Lages. Sim. Né? Esses podcasts são importantíssimos. Celso Dornelles, que faz um também nas quartas. Nas quartas, né? Essas coisas a gente precisa. E aí a gente criou o podcast e começamos ali contar as histórias das pessoas, e, enfim, né? Você nos acompanha. Estamos lá, trabalhando para levar cultura. E hoje, quem é que te apoia hoje, que tu tinha me mencionado anteriormente, ali que tem uma equipe por trás de ti, teus apoiadores ali, que já estão há anos com você ali? Aí nesse tempo de rodeio, um parênteses, essa marca, La Gineteada. A Gineteada é a marca que me veste a família inteira. Pessoa do Dilney lá de São Miguel do Oeste, o Dilney e a Fran, a quem eu sou muito grato. Há 14 anos, o Dilney me veste. Tudo começou num rodeio em Giruá, onde ele me deu 3 camisas e 3 bombachas, e me disse o seguinte: a partir de hoje, você vai vestir só La Gineteada. E daqui 4 meses eu vou estar te mandando mais 3 peças, mais 3 camisas e mais 3 bombachas. E desde então são 14 anos consecutivamente que o Dilney me apoia, a marca que me veste, La Gineteada. E há 1 ano e meio o Dilney me convidou para ser representante da La Gineteada na região da Serra e do Planalto Gaúcho. Hoje eu levo essa marca com muito orgulho. A marca La Gineteada, e agora recentemente, né, há 2 anos atrás aí, as botas Postal. Aliás, hoje não estou usando as botas Postal em virtude de estar muito quente, mas as botas Postal, um calçado de geração para gerações, são as marcas que estão junto comigo por esse Rio Grande, Santa Catarina, Paraná, pelo Brasil lá fora, até aonde a internet nos leva e aonde a música me leva. Tá certo. Conheceu muita gente desse meio gaúcho, né? Tu conheceu o falecido It também, né? Conheceu o falecido... do tempo dos Serranos ainda, sim, dos Serranos. A exímio cantor. Que saudade, que vontade de te ver. Eu jamais imaginava, nem pensava em te perder. Quantos momentos vividos, alucinados de amor. Vivemos tantos carinhos, desconhecidos da dor. Tchê, o It era fantástico. O último baile deles foi aqui, né? Foi no União Operária. Tu tava ou não? Tava. Tava? Tava. Lembra de algum fato, sim, marcante? Não, sim, na verdade eu lembro. Foi um baile comum, né? Foi um baile normal, tranquilo, mas aí eu me lembro que o meu querido Paulinho, né? Meu irmãozão, Paulinho Atanásio, nós fomos no baile junto, né? E eles me convidaram para ir junto para Lages. Eu pegaria carona com os Taitas ali para lá. Sim. Né? Mas eu optei por ficar. Né? E o Paulinho queria ir mais cedo, porque na época ele estava no Grupo Galpão, né? E ele saiu daqui e foi. Ele foi junto com o Candeeiro e, infelizmente, aquela fatalidade onde sim, eles vieram perder a vida, né? E nós perdemos grandes amigos, irmãos de arte, irmãos de causa, né? E eu fiquei aí, quando a gente foi, tinha muita serração, né? Estavam carros parados na estrada, a estrada estava trancada, a gente não sabia o que era. Aí o pessoal disse, não, deu um acidente aí com um ônibus e uma carreta. Aí quando a gente chegou lá, a gente foi curioso, né? Sim. A pé foi olhar e aí tava o ônibus já, o pessoal tava tirando, né? E o desespero, né? Acho que foi os piores momentos da vida da gente, porque na hora a gente chegou sabendo que o It tinha falecido ali, né? Sim. A gente sabia que o Paulinho tava junto. Tava junto, né? Como é que ele tá? Não, ele foi levado para o hospital, tá bem, e realmente o Paulinho foi bem, né? Sim. Ele perdeu o pé no acidente, né? Mas aí uma infecção generalizada por causa do óleo diesel, né? Que acabou fatalizando ele. Sim. Né? Mas ele do acidente em si tava bem. Tava bem. Né? Foi dos que, tirando esse advento, ter perdido o sim, pé no acidente, né? Foi o pé, se não me falha a memória, enfim, né? E aí depois foi para o hospital, e lá no hospital ele acabou vindo a falecer, e Deus o tenha. Sim, sim. Um amigo, um irmão que, tá louco. Deixou uma lembrança aí pros filhos deles, né? O filho dele, o Jamerson, toda a família. Segue hoje aí. Segue cantando tão bem quanto o pai. É difícil falar. É, complicado. Raul, fácil. Obrigado da participação. Eu que te Deus agradeço. te abençoe, meu amigo. Te agradeço muito e conte sempre com a gente, tá? Obrigado. Conte sempre com a gente quando vires a vacaria,
a porteira está sempre aberta. Obrigado. Sempre aberta, tá? Baita abraço a todos vocês e até breve, se Deus quiser. A gente volta semana que vem. Valeu!